Estação Ciência, um oferecimento Fundação Banco do Brasil. FINEP, 20 anos investindo na ciência e tecnologia. E Varig, acima de tudo você. Bom dia. Grande parte da atividade humana no século XX foi registrada pelo cinema. Os filmes são obras de arte e documentos históricos que pertencem a qualquer nação do mundo. A restauração e conservação de filmes de um país são as principais atividades de uma cinemateca. O Estação Ciência de hoje traz a primeira parte do seu programa Cinemateca, Restauração e Memória, que mostra as atividades da Cinemateca do MAM, no Rio de Janeiro, e da Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Os filmes são como as vidas. Não são eternos. As imagens em movimento, negativos e cópias, se degradam e morrem com a ação do tempo. Dos filmes produzidos no Brasil e 60% dos filmes produzidos nos Estados Unidos até 1950 não existem mais. Hoje, apesar do trabalho das cinematecas, toda a memória cinematográfica brasileira e mundial ainda está ameaçada de extinção, assim como a memória dos jornais e novelas de TV. Estamos no depósito de cópias da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, a uma temperatura de 18 graus, 50% de umidade relativa, e onde estão estocadas cerca de 40 a 50 mil latas de filme. Por que esse cuidado? Por que os 18 graus? Por que os 50% de umidade? Porque, enfim, toda essa infraestrutura. Porque simplesmente o filme cinematográfico, ele é extremamente frágil. Quer dizer, o que é a estrutura, o que é o filme cinematográfico? O filme cinematográfico nada mais é do que uma base de plástico transparente com uma emulsão sensível à luz colada nele. Essa base de plástico, ela, para se tornar flexível e transparente, para possibilitar a projeção, ela sofre uma série de processos químicos. A estrutura do filme, basicamente, é essa. É um plástico encimado por uma camada que forma a imagem. Essa camada formadora de imagem, ela é extremamente resistente. Se não existisse o plástico embaixo, que sustenta a imagem, talvez nós tivéssemos hoje 90% da produção do que se filmou no mundo intacto. Tanto é que no início da fotografia, as bases eram de vidro.
O primeiro suporte dos filmes cinematográficos foi o nitrato de celulose, que é um dos primeiros plásticos transparentes produzidos no século XIX e que possibilitou o surgimento do cinema. O nitrato de celulose foi substituído na década de 20, 30 pelo diacetato de celulose e posteriormente pelo triacetato de celulose, que eram plásticos mais estáveis. Essa pressão de substituição ocorreu não devido a qualidades óticas do suporte, nem envolvendo dificuldades de produção do nitrato de celulose, mas sim devido ao fato do nitrato de celulose ser um plástico quimicamente instável, que no decorrer da sua decomposição podia e pode, né, entrar em ignição espontânea. Ou seja, ele pode pegar fogo por si só. O suporte, tanto o nitrato quanto os acetatos, ao se degradar, libera gases, solventes, plastificantes, que reagem com a umidade, formando ácidos, e esses ácidos acabam atacando tanto a emulsão quanto os formadores de imagem. De maneira que a degradação de um elemento, por exemplo, o suporte, envolve a deterioração de todo o conjunto filme. Isso é o que acontece com o filme depois de anos, décadas de má conservação. Essa base, esse suporte, que ele serve de apoio ao registro cinematográfico, ele começa a se decompor. A gelatina, ou seja, o registro em si, é ultra resistente, só que ele não consegue resistir à formação de gases que emana desse suporte. Aqui se tem um bom exemplo, que aqui você ainda tem algum registro e você tem ele se degradando aos poucos até você chegar a um ponto que você já não tem mais registro nenhum. Você tem simplesmente uma pasta, quer dizer, a emulsão ela praticamente se liquefaz e você tem uma pasta do que foi o registro, do que foi a informação. Veja no próximo bloco o trabalho de restauração da Líder Cine Laboratórios no Rio de Janeiro. O que é a restauração do filme? A restauração do filme é nada mais, nada menos que a copiagem, ou seja, a passagem daquele registro de imagem que a gente tem em cima daquela base de plástico para uma base nova, uma base mais estável. Evidentemente que essa passagem você tem que usar, dependendo do estado do material, ou você usa o equipamento standard de um laboratório de decopiagem, ou você tem que criar equipamento. A Líder Cine Laboratórios, fundada há mais de 30 anos, está enveredando por uma área que até então era muito desprezada, que é a área de recuperação e preservação de matrizes, ou seja, filmes bastante antigos que estão sendo deteriorados pelo tempo e pela má conservação. Essas etapas que vocês vão ver são etapas de processo industrial normal que poderá ser conciliada com o processo artesanal da recuperação de filmes. A primeira etapa que vocês vão ver é a etapa da revisão das matrizes. Tão logo um filme entra no laboratório, ele passará por uma revisão. Tão logo ele seja visto, vai para a montagem, porque a montagem vai selecionar as cenas que estão faltando no filme para a gente tentar achá-las em outras matrizes que possam estar espalhadas. Após essa parte de revisão e seleção das cenas de montagem, o filme
Passa num aparelho chamado de sincronizador. Esse sincronizador verifica se o filme pode entrar direto num copiador de processo industrial ou se tem que ir pelo processo de quadro a quadro por copiadores especiais. Indo pelo processo normal, vocês vão ver agora um copiador que é chamado copiador Seiko. Que esse copiador é nada mais do que um projetor acoplado a uma câmara normal. Esse copiador é um copiador pelo processo óptico, ou seja, é um copiador que projeta a imagem num filme virgem e esse filme é impresso para depois ser revelado. Isso aqui é um copiador óptico. Esse copiador é chamado copiador multiformato. Isso quer dizer, ele pode reduzir de 35 para 16, ele pode ampliar de 16 para 35 e ao mesmo tempo ele pode copiar 35 para 35, 16, 16 oticamente. Ok? O copiador é chamado óptico porque a transferência da imagem negativa para o positivo é feito oticamente através de uma lente. A razão da janela líquida é que os negativos, principalmente negativos 16 milímetros, que arranham com muita facilidade, possam, através dessa copiagem, com um líquido que corrige os riscos que ocorrem na parte da base do filme e eliminam na cópia totalmente qualquer tipo de risco. Esta parte é a parte da câmera. A câmera recebe a imagem projetada pelo projetor e este filme aqui é filme positivo. Agora vamos movimentar, então ela está rodando junto com o negativo, que é 16 milímetros. E nesse sentido, ele vai fazer uma cópia ampliada. Após a copiagem, o filme passa pelas seguintes fases de restauração: revelação, fixação e lavagem. Etapas fundamentais para a qualidade de uma nova cópia ou de um novo negativo. Esse aqui já é um material de segurança, um material em acetato, um material não inflamável, usado depois de 1950, esse material de 35 milímetros, de cinema, uma cópia de filme de cinema, de exibição cinematográfica em salas de exibição, que ele está em estágio intermediário de decomposição. Ele está extremamente encolhido, vocês podem ver, quer dizer, a bitola dele original, que seria 35 milímetros, ele já provavelmente deve estar com menos 1 milímetro ou 2 milímetros. A distância entre as perfurações já não é mais a mesma. Então ele é incompatível com o equipamento standard de laboratório de copiagem. Então, para você recuperar isso aqui, você precisa de um equipamento especial, adaptável às novas dimensões dele, porque ele ganha novas dimensões. Nós vamos tentar de recuperar uma fita antiga que tem mais ou menos 40, 45 anos, e que devido ao estado dela não podia funcionar, ou seja, copiada numa janela normal, comum. Então, nós fomos na obrigação de retirar um lado da grife e retirar também a contragrife. Neste caso, foi facilitada a puxada da fita de um lado só.
de maneira a compensar a diferença de largura da fita. Então esta peça que foi vista do lado de fora, a cabeça é colocada no local de trabalho da máquina. E funciona então nessas condições. É quadro a quadro. Há uma velocidade, dependendo do estado da fita, entre 8 e 18 quadros por segundo. Então é um trabalho de muita paciência e de muita cautela. Só para dar uma ideia da grandeza da coisa, num filme de 35mm, que é um filme de cinema, cada metro você tem 52 fotogramas. Você, em 10 minutos de filme, vocês têm 300 metros de filme. Um longa-metragem, você tem 2.800 metros de filme, multiplicado por esses 52 metros e multiplicado pelos 24 fotogramas. É um número que não tem calculadora que você tenha dígito para você botar isso. Agora, se imagina um processo desse, lentíssimo, de fotograma por fotograma, entendeu? Dentro de um, digamos, de um longa-metragem de 1h30. Quer dizer, então, basicamente, é um processo artesanal, lento. O material todo é extremamente caro, porque é um material todo baseado em prata. E, particularmente no caso do Brasil, o custo dele todo é em dólar. E você tem também o uso do equipamento, você tem a mão de obra. Enfim, tem uma série de outros fatores que fazem com que o processo de restauração seja extremamente dispendioso. A seguir, trechos dos filmes restaurados pela Cinemateca Brasileira em São Paulo e pela Cinemateca do Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. O final, quer dizer, o ato final da restauração é a cópia. É a transposição do material instável para um suporte estável, a consequente copiagem e a exibição e a veiculação do registro. Esse é um material de 1935, sobre um carnaval em Belém do Pará. Era um material originalmente em nitrato de celulose. Ele não estava muito encolhido, mas ele já havia uma perda considerável de imagem, como vocês vão ver aí na frente. E houve todo um trabalho de descolar esse rolo, que ele já estava as circunvoluções eles já estavam já colando. Foi um trabalho que demorou mais ou menos 3 meses para ser feito. E evidentemente já houve uma perda considerável de imagem aí, como vocês podem ver. Mas pelo menos o registro, apesar de toda a deficiência e tal, ele já foi salvo. Essas falhas que vocês estão vendo, essa falha de emulsão, são justamente o que foi perdido pelo fato do filme estar enrolado. E nesse caso aqui, enrolado muito tenso. Então, no desenrolar, alguma coisa foi irremediavelmente perdida. Mas de qualquer forma, se salvou, o registro permanece. Essas são imagens do filme Reveses, que é um original em nitrato de celulose, bastante deteriorado. A gente pode ver esses trechos que estão como se a imagem tivesse escorrida. De fato, que houve formou-se um meio extremamente ácido, né, que fez com que a emulsão mudasse de estado físico, de estado sólido para o estado líquido, né. Então, efetivamente, houve uma liquefação da imagem aí nesses trechos.
foi copiado num copiador especial para tracionar filmes encolhidos. Ele antes foi tratado de tal forma que neutralizasse esses pontos. Esse outro filme também é um filme em suporte nitrato de celulose, Funeral Del Prete. É um filme bem mais recente, ou seja, 10, 15 anos mais novo do que o primeiro filme, e onde a gente nota, né, sendo um filme também em suporte nitrato de celulose, ele se encontra em perfeito estado de conservação, foi copiado num equipamento normal e a imagem está aí, né, mostrando que os nitratos também podem sobreviver, né, muito tempo. Daqui a alguns anos, com esse material todo que está sendo filmado agora ou que foi filmado recentemente, você vai ter, se você não tiver condições ideais de guarda, você vai precisar novamente recuperar, passar por um outro processo de copiagem desse material todo. Quer dizer, o custo disso, somando-se o material antigo ao material que foi filmado recentemente, o material que vai ser filmado no futuro, se as pessoas não tiverem uma consciência de que isso tem que ser guardado e de que isso tem que ser armazenado em condições ideais, com umidade, com temperatura controlada, o custo de recuperação disso e a possibilidade de perda desse material é imensa. O problema hoje das cinematecas é você conservar o passado, o presente e o futuro. Porque vai chegar um ponto que as cinematecas do mundo não vão mais seguramente dar conta disso. Estação Ciência, um oferecimento Fundação Banco do Brasil. FINEP, 20 anos investindo na ciência e tecnologia. E Varig, acima de tudo você.